Multiplicador Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é Oriente Médio, exercícios. Bom, observe o texto abaixo. Nacionalismo. Ideologia política que reivindica para um povo o direito de se formar uma nação. Como o Estado-nação está referenciado ao território, o nacionalismo é também suporte ideológico para a defesa de conquista territorial e para as guerras entre Estados. Bom, e aí para falar especificamente sobre nacionalismo, é bom lembrar que nacionalismo não é uma ideia, é uma construção de uma nação através de identificação coletiva. Então, uma nação ela vai se identificar como um grupo, né? E esse grupo geralmente vai reivindicar também um território, né? A administração de um território. Então, às vezes, a mesma língua, as mesmas tradições, a mesma etnia, religião semelhante. Isso pode criar uma coalizão e a ideia de nação. No caso do Brasil, a gente tem como ideia de coalizão o fato de que todo mundo fala a mesma língua, fomos colonizados, né, todos por Portugal, né, toda essa região foi ocupada por Portugal, então a gente fala a mesma língua, tem as mesmas origens culturais, e foi construída uma ideia de que nós somos uma nação grande, então você vai construindo identificação. Então a gente torce para essa mesma seleção, tem os mesmos heróis, isso tudo vai unificando a ideia de ser brasileiro, então a ideia de nação. E aí a gente vai ver que o texto vai se aplicar a um conflito envolvendo algum desses países, que seria um conflito de um povo que se identifica como nação, mas que não tem acesso ao território. Então, o texto aplica particularmente a situação do conflito que ocorre na atualidade envolvendo A. Colômbia, B. Venezuela, C. Coreia do Sul, D. Palestina ou E. o Afeganistão. Bom, a região que está sofrendo com isso é a Palestina. A Palestina, eles são um grupo, eles são formados por principalmente árabes islâmicos, e eles ocupam a região da Palestina, só que eles não têm reivindicação, não têm a legitimação no seu território. Isso vai fazer com que eles se sintam bastante incomodados, porque eles não têm um controle territorial. Isso acaba gerando uma série de conflitos, inclusive conflitos armados, envolvendo principalmente Israel, que ocupa a região que eles estão. Então isso acaba gerando uma série de confrontos e problemas. Então a gente vê por aí um conflito envolvendo a questão territorial também. País governado de forma teocrática que atualmente desenvolve um programa polêmico nuclear e tem sido alvo de severas críticas e pressões norte-americanas. Os Estados Unidos ameaçam funções econômicas e possíveis ações militares de retaliação. Então, qual país que desenvolve um programa nuclear e, ao mesmo tempo, é considerado uma teocracia? Então, essas são as alternativas. A. Líbano. B. Cuba. C. Coreia do Sul. D. Afeganistão. E E. Irã. A resposta é Irã. O Irã, como a gente já viu quando estava conversando sobre o Oriente Médio, ele vai passar por um processo de revolução islâmica, então ele vai se tornar uma teocracia. Antes ele estava num processo de ocidentalização, guiado pelo Shah Reza Pahlavi, mas as pressões internas da própria sociedade vão acabar gerando um processo de instalação de uma teocracia, né, com o Ayatollah Khomeini assumindo o poder e instalando e organizando o Estado de forma a seguir os preceitos da religião islâmica. Lembrando que teocracia é sempre um regime onde as leis do Estado estão ligadas às leis da religião e o chefe religioso é o mesmo chefe político, né? Então você tem aí essa união nesse caso. E o Irã é exatamente isso. E ao mesmo tempo a gente tem, principalmente mais recentemente, com o presidente Ahmadinejad, o fato de que você construiu o Irã desenvolver um programa nuclear que gera um pouco de instabilidade, principalmente porque o Irã é considerado um dos países do eixo do mal, né, que estaria ligado a terroristas, a células terroristas e tudo mais. E isso não é uma forma de criar uma certa instabilidade na região. O Irã é um país que apresenta bastante rejeição à ocidentalização e à presença dos Estados Unidos. E esse programa nuclear, apesar de estar bem longe de se construir uma bomba nuclear, ele é um programa fechado, e aí isso gera alguns problemas. Mas recentemente o Irã tem se colocado mais próximo à negociação, mas isso ainda assim é um assunto delicado que envolve uma certa instabilidade na região. Questão 3. Analise o mapa a seguir. Então aqui a gente tem Cisjordânia, faixa de Gaza, né, e essa região aqui em branco. O mapa se relaciona a importantes fatos geopolíticos do século XX, que trouxe profundas consequências para as relações internacionais. Esse fato é A. A partilha da Palestina. B. O desmembramento do Paquistão em relação à Índia. C. A construção do Canal de Suez. D. A luta pela independência dos bascos em relação à Espanha. E E. A divisão da Alemanha em duas regiões distintas economicamente.
Voltando aqui, a gente pode ver especificamente que a gente está falando da questão da Palestina, tá? Essa região aqui é considerada a região da Palestina, né? Um pouco mais extenso do que isso, é considerada a Palestina histórica. Historicamente, essa região foi ocupada por grupos de hebreus, né, que vão se tornar judeus, vão ser denominados judeus mais pra frente. Esses grupos vão sofrer diáspora, ou seja, eles vão ser dispersos e vão para outros locais, como a Europa, né, e outros países do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, existe uma pressão internacional, principalmente da comunidade judaica e da própria comunidade internacional, da necessidade da construção de um Estado judaico, uma vez que o grupo dos judeus foi extremamente perseguido de forma muito cruel pelo regime nazista na Alemanha e em vários locais da Europa, né? Então, quando as imagens dos campos de concentração, quando as realidades e perversidades que foram praticadas contra os judeus se tornou à tona, se tornou público, o mundo vai começar a pressionar a necessidade de construção de um Estado judaico para proteger essa população, um local onde esses judeus possam recorrer e possam se direcionar e assim manter a sua integridade, né? Porque fica claro que o antissemitismo, ou seja, a rejeição e o preconceito aos judeus, ele é muito crescente no mundo. Bom, o problema é que essa região que é reivindicada pelos judeus, que seria a Palestina, que historicamente foi ocupada pelos judeus, ela está ocupada por um grupo árabe islâmico que são os palestinos. Quando a ONU ela vai instaurar a criação do Estado de Israel, ela constrói o Estado de Israel e o Estado da Palestina ao mesmo tempo. Os palestinos não aceitam isso, nem os árabes ao redor. Então, numa guerra de independência que eles perdem, Israel acaba tomando todo esse território e hoje em dia, após uma série de guerras e uma série de tratados de paz não bem sucedidos, a situação ainda é muito tensa. Os palestinos vão ficar mais confinados na faixa de Gaza e em algumas porções da Cisjordânia, mas eles não têm um Estado legitimado, como a gente viu, eles vão compor uma questão de nacionalismo, porque eles não têm um território, né, e isso acaba gerando uma série de tensões, inclusive com a eleição consequente de grupos mais extremistas no Estado de Israel. A diferença bélica, né, de armamento entre eles é bem grande, então isso gera também uma grande instabilidade na região. Então, como a gente tinha visto, a alternativa correta é a alternativa da partida da Palestina. Questão 4. Além das jazidas petrolíferas, outro grande fator, né, outro fator é que faz com que o Oriente Médio é uma região emblemática em termos geopolíticos na atualidade. Então, quais desses fatores podem ser considerados importantes para que você tenha uma questão geopolítica nessa região? A. Ter importância no fluxo comercial entre o Extremo Oriente e a Europa. B. Ter sido berço das 3 religiões monoteístas atuais, judaísmo, cristianismo e islamismo. C. Ser tradicional região que acolhe imigrantes das mais diferentes nacionalidades e diferentes partes do mundo. D. Por ser uma região cujos os países sempre apoiaram uma política externa norte-americana de forma incondicional. Ou por ser uma região que sofreu ao longo do século XX constantes intervenções militares norte-americanas. Então, a alternativa correta é B. Essa região é a região onde vai ter o nascimento das 3 religiões monoteístas. Só para ficar claro o que é monoteístas. São religiões que acreditam em um único Deus, né, que se espalharam bastante pelo mundo, né, são muito importantes, principalmente o cristianismo e o islamismo, né, que são muito populares e que por isso vão acabar tendo uma importância, um peso muito grande para várias regiões, inclusive porque nessa região você tem símbolos importantes, né, questões importantes, e essas diferenças religiosas acabam gerando extremismos também, né, junto com os nacionalismos e as questões étnicas. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!